Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à organização, em especial ao Rodrigo e ao Dr. Melo pelo convite de estar aqui com vocês. Como o Juliano disse, eu sou anestesiologista, na verdade. Desde 2004 que eu não trabalho com anestesia, eu me dediquei principalmente à área de dor. E, dentre as subespecialidades da dor, o tratamento intervencionista da dor. Então, meu objetivo aqui não vai ser para vocês ensinar vocês a fazer analgesia no paciente. Isso é função do anestesista, principalmente. O meu objetivo vai ser alertar para vocês sobre a dor pós-operatória, como ela não é simples de ser tratada, como ela pode trazer consequências graves para o paciente, tanto de uma maneira aguda, quando ela não é tratada, porque o paciente pode ter problemas, ele vai aumentar o custo hospitalar, ele vai aumentar a estadia no hospital, pode trazer problemas clínicos como atelectasias, pneumonias, vai aumentar a comorbidade quando ela não é tratada. E a segunda parte da aula, falar um pouquinho sobre síndrome de dor complexa regional ou distrofia simpático-reflexa, que é um problema bastante importante também e muitas vezes subdiagnosticado. Então, esse é o ano contra a dor aguda, na verdade, pelo Instituto Mundial de Dor. Então, de outubro de 2010 a outubro de 2011, esse é o ano global contra a dor aguda, na verdade. E esse é um artigo, na verdade, publicado em 2008, na Pain Practice, que é um longo caminho a percorrer ainda, não só no Brasil, como no mundo, o controle da dor pós-operatória. Primeiro, eu vou definir para vocês um pouquinho o que é dor aguda e dor crônica, na verdade. A dor crônica é bastante mais complicada. A dor aguda ela é mais fácil de entender, mais fácil de ser tratada. Ela tem uma dor de duração limitada, na verdade, que tem uma relação temporal e causal com a lesão. Então, a dor ela vai ser, na verdade, ela vai deixar de existir quando resolver aquela lesão, aquela inflamação que foi a causa daquela dor. Ela é uma dor nociceptiva e a fisiopatologia dela é bem compreendida, né? Então, é aquela cascata inflamatória que a gente conhece, onde agem os anti-inflamatórios, né, na ciclooxigenase, tem o COX-2, o COX-1. Isso aqui também não vai ser o objetivo da aula, mas para saber que ela é uma dor bastante compreendida, então, a dor aguda, a dor pós-operatória. Tá? Existe um subtratamento da dor pós-operatória em todos os locais do mundo. 57% das causas de medo pré-operatório estão relacionadas com o medo do paciente sentir dor. 77% dos pacientes têm uma dor moderada severa depois das cirurgias. E 80% em outro trabalho com dores moderadas a intensas também. Esse é um trabalho interessante feito nos Estados Unidos, que comparou o mesmo serviço em 1995 e em 2003. Então, a gente vê que qualquer dor, a gente achou que pudesse estar melhorando o tratamento da dor pós-operatória, não. 77% em 1995 eles tinham uma dor pós-operatória e 83% em 2003. Se a gente colocar a pior dor, né, a dor moderada, a dor severa, a dor extrema ainda é bastante comum e a gente vê que não melhorou muito esse cenário ao longo de 8 anos nos Estados Unidos. Com relação à cirurgia ortopédica em si, a gente vê que até 80% dos pacientes eles têm dor intensa depois de cirurgias ortopédicas. E quais são as causas desse subtratamento da dor? São várias, na verdade. Primeiro, o conceito que a dor é um sintoma não prejudicial e que ele é normal depois da cirurgia. Para muitos médicos, é normal que o paciente sinta dor depois da cirurgia. Existe uma falsa impressão que a analgesia dificulta o diagnóstico, que ele pode mascarar uma complicação, na verdade. Não, existem outros sinais, outros sintomas que o paciente vai apresentar que vão, na verdade, dar os sinais da complicação. Eu, quando estava na faculdade, eu tinha um paciente lá com pancreatite aguda, e eu não podia tratar a dor desse paciente, porque senão ia mascarar o quadro dessa pancreatite. Então, existe um conceito bastante errado com relação a isso. Existe um medo também e vício dos efeitos adversos dos opioides. Existe uma opiofobia bastante grande, principalmente no Brasil. A gente utiliza em torno de 1000 vezes menos opioides que os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. A posologia errada, dificuldade de comunicação entre o paciente e a equipe. Então, são todas causas do subtratamento da dor. E como eu disse no começo, o subtratamento da dor vai causar complicações clínicas para o paciente também. Então, o paciente com dor, o sistema cardiovascular vai aumentar as catecolaminas e pode levar a um infarto do miocárdio ou uma crise hipertensiva.
No sistema vascular vai existir uma estase venosa que pode levar a uma TVP ou até um edema agudo de pulmão. Com relação à parte respiratória, vai diminuir os volumes pulmonares, pode dar telectasia, até pneumonia. Com relação ao sistema imunológico, existe uma supressão das células K, com uma alteração na imunidade humoral e celular, que pode predispor a infecções pós-operatórias e até, quem sabe, a neoplasias. Com relação à parte psicológica, existe um distúrbio do sono, irritabilidade, depressão, ansiedade. E com relação também, então, à alta hospitalar tardia, isso pode aumentar o custo hospitalar, o que pode trazer insatisfação não só para o paciente, como para a fonte pagadora também. Então, a gravidade da dor aguda pós-operatória é um fator preditivo importante da dor crônica. E a dor crônica leva ao aumento do sofrimento e da incapacidade do doente. Então, esse é um trabalho bastante interessante também da Anesthesiology de 2009, né, que é expandindo nossos horizontes. Então, a transição da dor aguda pós-operatória para a dor persistente. E foi estabelecido, então, dentro da American Society of Anesthesiology, um serviço de dor crônica pós-cirúrgica. Tá? Depois eu vou mostrar alguns dados para vocês, que é bastante importante o número de pacientes que têm dor pós-operatória que evoluem com dor crônica pós-operatória. Então, a dor aguda pós-operatória não pode ser considerada um sintoma simples e desconfortável que desaparece após a resolução da cicatriz cirúrgica. Tá? Então, o conceito da analgesia multimodal também acho que é bastante importante. O uso racional, então, de combinações de medicações analgésicas pode melhorar o alívio da dor, reduzir os efeitos adversos pós-operatórios e melhorar a recuperação funcional pós-operatória. A base do tratamento da dor pós-operatória, tratamento medicamentoso, são os opioides, na verdade. Então, os opioides, eles são a principal medicação que deve ser utilizada na dor pós-operatória. E o paciente com dor aguda tem uma resposta muito, muito boa aos opioides. E aqui é a escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, né? Aqui, no caso da dor crônica, a gente vai subindo essa escada. O primeiro degrau seria a utilização de anti-inflamatórios e analgésicos comuns, como a dipirona e o paracetamol. O segundo degrau, então, seria a utilização do primeiro degrau mais um opioide fraco, que no Brasil a gente tem principalmente a codeína e o tramadol. E o terceiro degrau, então, seria o primeiro degrau e um opioide forte, que daí nós temos vários opioides no Brasil, do qual a morfina é o opioide básico, mas a gente tem a metadona, a hidromorfona, fentanil transdérmico, a gente tem vários opioides que podem ser utilizados. Normalmente, no caso de dor aguda, a gente vai descer a escada, porque a dor ela começa mais severa nas primeiras horas, então a tendência é que ela diminua. E no caso da dor crônica, o contrário, a gente começa nos degraus mais baixos e a gente vai subindo conforme a necessidade. Esse é um slide interessante também, que então o controle da dor pós-operatória, ele vai ser tanto a utilização dos opioides e dos analgésicos não opioides, né? Então, a dor pós-operatória, como eu disse, os opioides são a referência do tratamento. E não existe, quando a gente compara doses equianalgésicas de todos os opioides, não há um que seja superior ao outro, tá certo? Então, qualquer opioide pode ser utilizado nessas doses equianalgésicas. Isso aqui também é bastante interessante para o tratamento da dor pós-operatória. Vários de vocês já devem conhecer, que seria o PCA, né? Que é a analgesia controlada pelo paciente. É muito interessante no tratamento da dor pós-operatória. Por quê? Quando a gente tem um ciclo de atendimento convencional, o paciente está com dor. Daí vai chamar a enfermeira, que tem que anotar na papeleta, chamar o médico, ver a prescrição, então vai aplicar a medicação. Então, isso demora mais ou menos uns 30, 40 minutos. O paciente que tem a bomba de PCA, isso cai para em torno de 5 minutos, mais ou menos, ele está melhor da dor quando ele tem a bomba de PCA. Então, a bomba de PCA é um artifício bastante interessante para usar na analgesia pós-operatória de paciente que tem cirurgia do joelho. E esse gráfico é interessante também, que ele mostra como a analgesia pelo PCA ela é importante, porque aqui esse limite aqui seria a analgesia. Aqui para cima dão os efeitos colaterais e para baixo seria dor. Quando a gente tem uma analgesia por PCA, sempre a gente vai ficar numa dose estável e o paciente vai ter analgesia com poucos efeitos colaterais. Ao contrário, quando a gente faz bolo só da medicação, a gente pode ter períodos de dor. Quando a gente faz o bolo e é absorvido, a gente pode ter efeitos colaterais. Depois passa o efeito da medicação, existe a dor de novo. Então, o PCA ele é bastante mais linear e o paciente fica bastante mais confortável. Com relação aos métodos não farmacológicos também, né? não só medicamentos que a gente vai dar para o paciente, as intervenções psicológicas podem ser feitas,
terapias cognitivo-comportamentais reduzem o uso de analgésicos, a hipnose, o TENS que vocês usam, a acupuntura. Então, tudo isso pode ser usado no pré-operatório e existe nível 1 para todas essas intervenções não farmacológicas que eu falei para vocês. Isso é muito importante, que exista um sinergismo, né, entre toda a equipe que está cuidando do paciente no pós-operatório, entre o cirurgião, o anestesista e a equipe de enfermagem. Tá? Esse é um conceito bastante interessante também, que a gente tem lá no Einstein, aqui eu não consegui implantar ainda em hospitais aqui em Campinas, que é a dor quinto sinal vital. Né? Então, lá no Hospital Albert Einstein hoje, além de medir o pulso, a pressão arterial, a temperatura e a frequência respiratória, todos os pacientes são mensurados da sua dor. E é fácil, é só perguntar para ele numa escala de dor, qual é a nota de 0 a 10 que ele vai sentir. E a enfermeira vai lá e anota na papeleta do paciente, o que ajuda bastante também no controle não só de dor pós-operatória, como qualquer tipo de dor que o paciente está internado. A dor é o sintoma mais frequente no paciente internado no hospital. Né? Então, a analgesia preemptiva, prevenir o desenvolvimento da sensibilização central, é melhor do que tratar a dor estabelecida, e daí a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Antes da incisão, a gente pode fazer bloqueios peridurais, infiltração da ferida, a gente pode dar opioides, anti-inflamatórios não esteroides, a gente pode dar outros tipos de medicação. Hoje a pregabalina está muito em moda, ou lírica, né, como analgesia preventiva na dor cirúrgica. Então, eu guiei alguns trabalhos sobre analgesia preemptiva. Esse é um site bastante interessante, que é um site americano, onde existe, na verdade, bastante informação sobre o controle de dor pós-operatória. E aqui são os guidelines para dor por prótese de joelho. A única cirurgia de joelho que tem nesses guidelines é a prótese de joelho. Então, a gente vê que é uma associação entre bloqueio do nervo femoral, medicações e a bomba de PCA também é importante. Então, a dor pós-operatória é previsível e esperada. Tem que haver um planejamento pré, intra e pós-operatório proativo para esse paciente. Os princípios da analgesia multimodal devem ser seguidos e com reavaliações frequentes do paciente. Então, fora a dor pós-operatória, né? Esse é o objetivo, mas que muitos anos nós vamos levar, provavelmente, para atingir esse objetivo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome de dor complexa regional. Na verdade, a antiga distrofia simpático-reflexa, né? Já descrita desde 1864, que nomeou como causalgia, né? Tá certo? Depois, em 1900, atrofia de Sudeck, né? E em 1993, então, se estabeleceu no consenso em Orlando o termo CRPS, né? Que seria Complexo Regional Pain Syndrome, síndrome de dor complexa regional. Então, seria um transtorno doloroso, incapacitante, que é caracterizado por uma dor regional contínua, evocada ou espontânea, mas que é desproporcional em tempo ou intensidade ao curso habitual de um trauma ou lesão. Isso é muito difícil, às vezes a linha é muito tênue. Vocês, fisioterapeutas, principalmente, vocês pegam o paciente na fisioterapia, num pós-operatório, até que ponto a dor pós-operatória é normal para aquele paciente. Então, é muito difícil, mas com a experiência de vocês, eu tenho certeza que vocês vão identificar qual é aquele paciente que tem uma dor desproporcional. E esse paciente provavelmente está fazendo uma síndrome de dor complexa regional. E se você fizer intervenções simples, às vezes, você pode melhorar em muito a reabilitação desse paciente e de uma forma que você vai diminuir muito o tempo de recuperação do paciente com síndrome de dor complexa regional. Então, ela pode afetar uma ou mais extremidades, existe uma dispersão difusa dos sintomas, normalmente em bota ou em luva. Tá? A incidência aqui, 5,5 para cada 100 mil nos Estados Unidos, isso aqui é uma incidência, na verdade, 26,2 para cada 100 mil na Europa, uma prevalência que pode chegar até 37% depois de fraturas, mais comum em mulheres, 3,5 vezes do que no homem, mais comum no membro superior, 2 para 1 do que no membro inferior, e a idade mais comum entre 50 e 70 anos, embora a gente tenha muitos pacientes até de 20 e poucos anos e 30 anos de idade. A diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é que no tipo 1 não existe a lesão de um nervo, no tipo 2 existe a lesão de um nervo, tá certo? Essa é bem mais grave daí, mas essa é muito mais frequente, né? Então, a sintomatologia, o paciente vai ter dor, parestesia, pode ter alodínia ou hiperalgesia. Alodínia seria a dor a um estímulo que não é doloroso, né? Então, ao tato, o paciente tem dor ao tato, e a hiperalgesia seria uma dor desproporcional a um estímulo doloroso. Vai ter alterações autonômicas, alteração de cor, alterações de temperatura, alterações na transpiração, já numa fase mais tardia, alterações motoras,
como distonia e tremor, mas desde o começo diminuição da amplitude de movimento e alterações tróficas, daí realmente numa fase bem tardia, alteração já de pelos e unhas. Então, a ansiedade é um fator fundamental no desenvolvimento da síndrome de dor complexa regional também. 80% dos pacientes experimentaram um evento estressante 2 meses antes e até um mês depois do aparecimento dos sintomas, contra apenas 20% no grupo controle. E existe um medo da dor e uma imobilização antálgica nesses pacientes. Então, muito cuidado com esses pacientes, porque o tratamento adequado pode fazer grande diferença na fase inicial da distrofia. Então, a primeira fase seria uma dor severa em queimação no local da lesão, existe um espasmo muscular, rigidez articular e alteração de temperatura e hiperemia local. Normalmente, um aumento de temperatura nos primeiros dias e depois já uma diminuição de temperatura. Mas pode já ocorrer desde o começo já diminuição de temperatura em casos mais graves, tá? E numa segunda fase, então, a fase distrófica, haveria então uma dispersão do edema, atrofia muscular, e já na fase atrófica, uma alteração trófica de pele e ossos, inclusive. Aqui os critérios diagnósticos, né? Não vou entrar muito em detalhes para vocês, mas, na verdade, eu acho que realmente o que vocês devem estar atentos, dor desproporcional àquela esperada para aquela cirurgia. Isso é o principal. Então, diagnóstico diferencial, síndrome de dor neuropática, infecção, doenças reumatológicas, vasculares, né, principalmente trombose, síndrome compartimental, distúrbios psiquiátricos, essas são as mais comuns. Então, a fisiopatologia também não vou entrar muito aqui, mas só para falar que é uma inflamação neurogênica, existe uma inflamação imunocelular com disfunção autonômica, disfunção endotelial, hipóxia e alterações já neuroplásticas no sistema nervoso central em fases mais tardias também. Então, aqui seria mais ou menos assim. Meu tempo está acabando, eu quero falar um pouquinho sobre bloqueio também. Mecanismos vasculares, existe uma hipóxia com desbalanço do óxido nítrico da endotelina 1. Então, na fase aguda, existe normalmente uma vasodilatação, tá? Aumento dos receptores alfa-1, acoplamento de fibras simpáticas nociceptivas, alteração do fluxo sanguíneo, hipóxia e formação de radicais livres. Aqui a interação entre o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso nociceptivo, na verdade, tá? Entre o gânglio simpático e o neurônio aferente. Então, o mecanismo, então, seria um mecanismo cíclico, na verdade, tá certo? Então, existe uma lesão, existe o impulso da dor, resposta simpática, espasmo vascular com aumento da dor, e isso forma um ciclo. Só para vocês poderem diferenciar também que, durante as fases da distrofia, existe a dor de manutenção simpática, independente do simpático, e que pode estar presente ou não ao longo da doença, e vai estar, no mesmo paciente, pode, numa fase, estar com dor de manutenção simpática e em outra não. O que vai interferir bastante no meu tratamento, que quando a dor de manutenção simpática, se eu fizer intervenções na cadeia simpática, o paciente vai responder muito bem. Nesses casos, eu tenho que fazer intervenção em nervos somáticos, na verdade. Existe também comprometimento do sistema motor eferente. Predisposição genética é uma coisa que tem se falado, mas ainda não é compreendido o papel do HLA com essa síndrome. Exames não são muito interessantes, a não ser a termometria, na verdade, que é um exame bastante interessante, porque é o único exame que vai avaliar o sistema nervoso autônomo, e a cintilografia e o raio-x e ressonância, eles podem ajudar em fases tardias já, quando vai mostrar aqui uma osteoporose, ou aqui vai existir uma área de hipercaptação secundária ao aumento do metabolismo ósseo. Então, essa é a termometria, a gente vê claramente aqui uma diferença na radiação entre os dois membros, tá? E não é dermatomérico, na verdade, é amplo, né? Completamente, não está relacionado com o metâmero. Aqui, para tratar isso aqui, então, é o modelo biopsicossocial, eu vou falar um pouquinho. Então, não só o tratamento intervencionista, como a reabilitação, psicoterapia, tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico, principalmente os analgésicos adjuvantes, então os anticonvulsivantes e antidepressivos tricíclicos. Isso aqui é um update sobre o tratamento, na verdade. A base do tratamento é a reabilitação, é a fisioterapia, e daí a terapia minimamente invasiva, psicólogo, vai ajudar também. Então, tem que ter uma interseção entre isso aí. E o tratamento intervencionista, então, principalmente os bloqueios na cadeia simpática, que são mais utilizados. Aqui o bloqueio do gânglio estrelado, na verdade, no caso de membro superior, mas no caso específico, aqui uma radiofrequência do gânglio estrelado, mas no caso especificamente da aula, aqui cadeia simpático-torácica também, gânglio estrelado simpático-torácico para membro superior, tá? Mas no caso, então, daqui do joelho, que a gente faz no simpático lombar, tá?
Esse é um algoritmo de tratamento, aqui de 2010, dezembro de 2010. Então, quando os outros diagnósticos estão excluídos, esse aqui já estou terminando, Rodrigo. Então, a gente vai vindo aqui e, então, o bloqueio realmente da cadeia simpática seria um tratamento de escolha para esses pacientes. Que realmente gostaria de agradecer aí o convite mais uma vez e estou depois à disposição se alguém quiser estar discutindo alguma coisa. Muito obrigado.